Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo nas nossas atividades remotas. Hoje eu quero gravar para vocês uma aula de mecânica dos materiais. E na aula de hoje, a ideia é que a gente explore um pouquinho mais os exercícios do tipo exercício de máquina. Antes da gente entrar em estruturas, tá? Estruturas é o nosso próximo tópico. Então a gente vai ter esses exercícios de máquina hoje, vou resolver alguns exercícios, vou passar atividade para vocês com relação a esses exercícios. Depois eu gostaria de passar uma atividade avaliativa na próxima semana. E aí na outra semana a gente já entra na parte de estruturas, onde a gente vai ver treliças. E se tudo der certo, a gente vai conseguir no final desse semestre aqui fazer o campeonato lá das treliças planas, tá? Então, vamos para aula. Então, olha só. Aqui a gente já tem um exercício que no fundo ele já é uma estrutura, né? E aí lá no enunciado do exercício ele dá essas medidas aí de 6 pés e 4 pés, que a gente tem aqui, então 6 pés e 4 pés, e ele pede para a gente calcular as reações em A e as reações em B, sendo que eu tenho uma carga aqui de 1000 libras, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, eu não vou desenhar o DCL, eu vou aproveitar o próprio desenho aqui para fazer o DCL, tá? Então, olha só, vamos aproximar aqui. Ficar mais bonitinho. Aqui, olha só. Então a gente tem lá esse peso aqui, essa força de 1000 libras. Essa força aqui vai nos gerar uma força-peso de 1000 libras força para baixo. Deixa eu só pegar uma caneta mais grossa aqui, pessoal. Senão depois fica ruim de enxergar. Então eu tenho essa força-peso de 1000 libras força para baixo. Aqui a gente tem 1000 libras força. Aí, olha só. Aqui, nesse ponto B, eu vou ter uma força de reação que vem dessa barra BD aqui. E essa força de reação, ela tá nessa direção BD, tá? O que eu vou fazer? A gente sabe que a gente tem uma reação nessa direção aqui, que é a direção da barra, né? Então a gente sabe que existe essa reação. O que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Eu já vou desenhar as componentes dessa reação, tá? E aí quando eu estiver fazendo lá somatórias de forças e momentos, eu não uso mais essa força, eu uso só as componentes em x e em y. Então tá aqui, ó, a força e suas componentes. E aí eu sei que se essa força aqui é minha força RB, ela tem uma componente vertical RBY e uma componente horizontal aqui RBX. Belezinha. Aí aqui no ponto A, o que a gente tem? A gente tem também, como eu tenho um pino aqui no ponto A, eu vou ter uma reação vertical em A, que eu vou desenhar aqui, e uma reação horizontal em A. Só recapitulando, pessoal, por que eu tenho uma reação vertical e uma horizontal? Porque esse ponto aqui que está em A é um pino. O pino ele permite a rotação, mas ele não permite a translação dos pontos, nem na vertical nem na horizontal, tá? Se eu tivesse no lugar do ponto A e se eu tivesse um engaste no lugar de um pino, aí eu teria que ter uma reação vertical, como a gente desenhou, uma reação horizontal, como a gente desenhou, e um momento de reação ali no ponto A. Por que eu teria que ter um momento de reação também? Porque se fosse um engaste, ele não permitiria a rotação. Mas o pino, como ele permite a rotação, então ele não vai ter uma reação no sentido da rotação, tá? Vamos colocar os nomes aqui das minhas forças. Então essa daqui é a componente RAX e essa daqui é a componente RAY. Pronto.
Essas forças que eu coloquei aqui, elas são as forças relativas ao DCL dessa barra superior aqui, ó. Se a gente pensar, eu tenho dois corpos. Eu tenho essa barra superior, que na verdade é uma viga, e eu tenho essa barra BD aqui, que é uma barra, tá? E como o DCL ele tem que ser feito um por corpo, eu teria que fazer um DCL para a viga superior e um DCL para a barra BD. Só que, como eu quero calcular as reações em A e em B, o DCL dessa barra BD não vai me ajudar, tá? Eu consigo fazer tudo isso só com o DCL dessa viga superior. Então eu vou simplesmente não fazer o DCL da barra BD por enquanto, tá? Então vamos tirar o zoom aqui e deixar todo mundo organizadinho aqui de novo. Então tá lá o nosso DCL, só da barra superior, tá? Como que a gente resolve isso daqui? Bom, eu tenho que me planejar. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir RBX, RAX, RBY e RAY, tá certo? E tem uma equação muito interessante aqui que eu posso tirar, que é a somatória dos momentos em torno do ponto A. Por que essa equação é interessante? Porque as forças RAY, RAX e RBX, que eu não conheço, são colineares com o ponto A, então não geram um momento em torno desse ponto. As únicas duas forças que vão gerar são a força de 1000, que eu conheço, e a força RBY, que eu desconheço. Tá? Lembra que aqui, quando a gente está fazendo as somatórias de forças e momentos, em vez de usar essa componente inclinada, a gente vai usar as suas projeções. Então, ela deixa de entrar porque eu estou levando em conta as duas projeções. Então, eu estou levando a força em consideração do mesmo jeito, tá? E então, se eu fizer a somatória dos momentos em torno de A, a minha única incógnita vai ser o RBY. E aí eu já consigo resolver o RBY. Depois, como que eu resolvo o restante das forças? Bom, eu tendo a geometria do problema aqui, conhecendo essa barra aqui, se eu conheço RBY e conheço esse ângulo, que a gente conhece por causa da geometria aqui, ó, que eu tenho 4 pés aqui e 3 pés aqui, então eu conheço o ângulo, se eu tenho RBY eu tenho RB, se eu tenho RB eu tenho RBX, tá certo? E aí então de RBY a gente consegue calcular RBX só pela geometria, e aí depois com o somatório de forças na vertical e na horizontal, eu consigo calcular as forças RAX e RAY, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Olha só, vamos começar aqui, ó. Somatória das forças. Opa, deixa eu pegar uma caneta mais fininha agora. Somatória, na verdade, dos momentos em torno do ponto A vai ser igual. Bom, eu tenho essa força 1000 aqui, gerando um momento positivo em torno do ponto A, com um braço de 10 pés. Então eu tenho 1000 vezes 10. E aí eu tenho essa força RBY gerando um momento negativo em torno do ponto A com um braço de 4 pés. Então, menos RBY vezes 4. Isso daqui vai dar 0. Tá? Beleza. Então, eu vou passar 10.000 para o outro lado, trocar o sinal dos dois lados, dividir por 4, e a gente vai encontrar direto que RBY vale 2.500 libra força, ponto final. Libra força é a nossa unidade de força aqui, calculamos uma força. Beleza. Agora, olha só. Vamos imaginar que este ângulo aqui, ó, é um ângulo que a gente vai chamar de alfa. Tá certo? Então, se esse ângulo aqui é o ângulo alfa, o que eu sei sobre o ângulo alfa? Bom, como eles são opostos pelo vértice aqui no ponto B, eu sei que esse ângulo aqui também é o ângulo alfa. E eu sei algumas coisas sobre esse ângulo alfa. Eu sei que, como esse cateto vale 3 e esse cateto vale 4, isso aqui é um triângulo retângulo, e a hipotenusa aqui, pelo teorema de Pitágoras, vai valer 5 pés.
Então, esse triângulo aqui ele é um triângulo 345, igual que a gente conhece lá. E o triângulo 345 ele é interessante porque se eu pegar esse ângulo alfa aqui, olha só, o seno de alfa é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente sabe que o seno de alfa ele é 3 sobre 5. E o cosseno de alfa ele é 4 sobre 5. Tá aqui. Né? Cosseno de alfa é o adjacente sobre a hipotenusa, o adjacente é 4, a hipotenusa é 5. Então, a gente já conhece esses senos e cossenos aí. E aí, com relação ao ângulo alfa aqui, olha só, o que eu sei sobre alfa e a relação desses dois vetores aqui, ó. Se eu puxar esse RBY para cá, eu posso imaginar que o RBY é esse vetor aqui, esse cateto oposto desse triangulinho aqui, e o RBX é o cateto adjacente. E a gente também sabe que a tangente de alfa, ela é... Quanto que ela vale? Bom, se eu olhar para esse triângulo aqui, ela vale o oposto sobre adjacente, que é 3 sobre 4. E se eu olhar para esse outro triângulo aqui, ó, vamos usar o recurso aqui. Então, olha só. Esse outro triângulo aqui, ó, o cateto oposto dele é o RBY, que está aqui. Então, a gente coloca RBY aqui. E o cateto adjacente é o RBX, que está aqui, ó. RBX. Bom, sabendo dessas relações aqui, sabendo que eu conheço RBY, eu consigo calcular RBX agora como RBY, que multiplica 4 e divide por 3. É só fazer a multiplicação em cruz aqui. Então, isso aqui vai dar RBX igual a 3.333,33 libras. Pronto, tá aqui. Então, a gente já conhece RBY e RBX. Agora, o que eu preciso conhecer? Vamos só voltar o meu DCL para o que era, para a gente não ter problemas. Aqui. Voltei lá o meu DCL para o que estava, e agora eu consigo fazer as somatórias de forças e momentos. Aliás, de momento já foi. Voltei o meu DCL lá para o que estava, e agora eu consigo fazer a somatória de forças, tá? Então, a somatória das forças em X vai dar menos RAX menos RBX igual a 0. Portanto, RAX ela é menos RBX, e então ela é menos 3.333,33 libras, ou libra-força. Aqui, libra-força, e aqui, libra-força. Pronto. E só falta a reação RAY, que eu também consigo fazer com a somatória de forças na vertical. Então, somatório de forças em Y vai ser igual a menos 1.000 mais RBY mais RAY igual a 0. Então, RAY vai ser igual, passo 1.000 para o outro lado, 1.000 menos RBY. RBY, a gente tinha calculado aqui, é 2.500. Então, isso daqui vai dar menos 1.500 libra-força. Beleza? Então, tá aqui calculadinho o nosso primeiro exercício. Exercício 2, pessoal. Força de corte em F em função de P. Então, a gente tem esse super mega alicate que está aqui. E aí, o que acontece? Ó? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não, melhor.
Aqui. Pronto. Então, aqui no exercício 2, a gente precisa calcular a força de corte F, que vai agir aqui sobre o nosso cilindrinho aqui, sobre a peça que está sendo cortada, em função dessa força P. E eu tenho esse alicate todo complicadão aqui. Então ele tem uma barra intermediária aqui que segura essas duas partes do bico dele. Eu tenho esses dois cabos aqui que tem uma outra alavanquinha aqui no meio e tal. E essa geometria aqui do ponto CDE, ela tá aqui, ó. Então eu tenho dois ângulos de 15 graus aqui e eu tenho duas alavanquinhas aqui de 1,5 polegada, tá? Bom, e as dimensões aqui. Como que a gente resolve? Para resolver esse problema, pessoal, não basta você saber um monte de física ou um monte de mecânica dos materiais. Você tem que planejar a sua resolução. Se você não planejar a sua resolução, você vai ter problemas, porque você pode calcular muita coisa que era desnecessária calcular. E isso, primeiro, que numa prova vai te dar uma dor de cabeça danada, porque você vai gastar tempo desnecessário. E segundo, que você vai fazer coisa que não precisa, seja uma prova, seja fora dela. E você pode se embananar facilmente no caminho, tá? Então, primeira coisa, DCL. A gente vai fazer o DCL desse alicate. Para fazer o DCL, eu preciso saber quantos corpos tem nesse alicate. E aí, olha só, eu tenho um cabo aqui, dois cabos. Uma parte do bico, outra parte do bico. E uma barra intermediária. Então eu tenho 5 corpos. Se eu tenho 5 corpos, eu vou fazer 5 DCLs. A vinculação entre todos os corpos aqui que está mostrada, nos pontos A, B, C, D e E, ela é feita por meio de pinos. Tá? Então, em todos os pinos eu vou ter que ter duas forças. Pode ser uma horizontal, uma vertical, pode ser em outro sentido, duas forças ortogonais em outro sentido, mas você vai ter que ter duas forças por pino e nenhum pino segura momento. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer o DCL. Para fazer o DCL, eu preciso dessa vista explodida aqui, ó, certo? Porque eu vou fazer o DCL de um corpo por vez. E a gente pode até começar de alguns corpos aqui, ó, que, por exemplo, os cabos, que já tem algumas forças desenhadas, que no caso aqui tem a força P desenhada nos cabos. Então, olha só, vamos começar com esse cabo aqui de cima, ó. Aqui nesse ponto, eu tenho uma força... aqui é o ponto C, então eu vou ter uma força vertical e uma horizontal. E eu vou colocar assim essas forças, ó. Uma força vertical e uma força horizontal. Pode ser em qualquer sentido, professor? Pode ser horizontal para a esquerda em vez da direita, horizontal para cima em vez de para baixo? Pode, não vai mudar nada, tá? Fisicamente tem que acontecer sempre a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. Se aqui no ponto C eu tenho uma força para a direita e uma para cima, no outro ponto C, do outro corpo, eu tenho que ter as reações. Então eu vou ter uma força para a esquerda e uma força para baixo. E vamos fazer aqui no ponto E também, ó, antes da gente desenhar as forças. Então aqui no ponto E, como eu não desenhei nenhuma das forças do ponto E, eu posso botar na direção que eu quiser. Eu vou botar uma vertical para cima, no ponto E, e uma horizontal para a direita. Então, aqui no ponto correspondente ao ponto E, no outro corpo, eu vou ter que colocar uma horizontal para a esquerda e uma vertical para baixo. Vamos começar a escrever alguns nomes aqui para a gente não se perder. Então, essa força aqui é a RCY. Essa daqui também é a RCY. Opa, não é RCY. Essa daqui é a RCX. Então, horizontal eu tenho RCX aqui e RCY para baixo. Aqui embaixo, aqui eu tenho REY, REY, e na horizontal eu tenho REX e REX. Tá certo? Bom, tem mais força para desenhar. Vamos trocar de cor aqui, ó.
Eu vou pegar agora nesse ponto que liga os dois cabos aqui, que é o ponto D. Então eu vou fazer uma força... Ops. Então eu vou fazer uma força horizontal para a direita aqui nesse cabo. Horizontal para a esquerda no de cima. Vertical para baixo no de cima. Vertical para cima no de baixo. Vamos escrever os nomes. Aqui eu tenho para as duas aqui, ó, R, D, Y. Essa daqui é minha R, D, X. E essa daqui é minha R, D, X. Bom, faltaram as forças no ponto A e no ponto B. E as forças F aqui no bico, que eu não posso esquecer. Então, vamos fazer as forças F primeiro, ó. Se eu coloco uma força F, se eu quero cortar uma peça, o bico vai aplicar uma força F sobre a peça e a peça vai aplicar uma reação F sobre o bico. É essa reação que a gente quer. Então eu tenho uma reação aqui para cima e eu tenho a mesma reação aqui para baixo. E essas reações aqui vão ser as minhas forças F. Aqui. Calma que tá acabando. Vamos desenhar amarelinho agora. Ponto A é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, eu tenho uma reação vertical para cima. Aqui eu vou ter uma reação vertical para baixo. Reação horizontal para a direita. Reação horizontal para a esquerda. Aí aqui embaixo, reação horizontal para a direita. Podia ser para a esquerda aqui também, tá? Não tem problema. Reação vertical para cima. Reação vertical para baixo. Reação horizontal, como aqui está para a esquerda, aqui tem que estar para a direita. Vamos escrever aqui, ó. Nome da força. R, A, Y. Aqui também é R, A, Y. Horizontal, R, A, X. Horizontal, R, A, X. Aí aqui eu tenho horizontal no ponto B. R, B, X. Aqui embaixo, R, B, X. Vertical, R, B, Y. Vertical, R, B, Y. Pronto. Temos um DCL super simples, nada poluído e facílimo de resolver. Vamos lá, pessoal. Falando sério agora. Você vê que tem bastante informação aqui, tem uma quantidade grande de informação. E a gente precisa agora descobrir essa força F aqui em termos da força P. Ou essa força F em termos da força P, que é a mesma coisa. Como que eu faço isso? Eu tenho que bolar uma estratégia, tá? E como que vai ser a nossa estratégia? Que eu vou colocar aqui, ó. Eu não preciso calcular tudo, tá, pessoal? Isso é o mais importante. Vamos utilizar a ferramenta de zoom aqui para focar um pouco no nosso problema. Então, eu vou começar a olhar para esse corpo aqui, ó. Tá certo? Esse corpo aqui eu vou chamar de corpo 1. Então, aqui no corpo 1, olha só. Eu tenho uma força F vertical, duas forças RAY e RX e duas forças RCX e RCY. E a conexão desse corpo aqui com o próximo são as forças RCY e RCX. Bom, então se eu quiser passar desse corpo para cá, eu preciso calcular as forças RCX e RCY, que é o que eu quero, porque eu quero chegar lá na força P. E se eu quiser passar para baixo, eu preciso calcular as forças RAX e RAY.
porque elas fazem conexão com esse corpo aqui de baixo. Como eu quero passar para cá, eu preciso dar um jeito de calcular as forças RCX e RCY. Uma coisa eu já sei. Eu posso fazer uma somatória de momentos em torno do ponto A. Se eu fizer isso, as forças RAY e RAX não entram. F vai entrar. E F, apesar de ser desconhecida, eu vou calcular ela em termos de P. Então eu preciso propagar ela nas contas. E aí eu tenho essas duas outras forças aqui, ó, RCX e RCY. RCY, ela entra na somatória dos momentos em torno de A aqui, indubitavelmente. Agora, eu não tenho geometria suficiente no problema para saber se RCX entra aqui, tá? E aí fica difícil, porque fala, pô, se C estiver alinhado com A, não entra. Se C estiver desalinhado de A, entra. E eu não consigo calcular RCX. Porque olha só, eu poderia usar a somatória das forças na horizontal aqui, mas a somatória das forças na horizontal vai me dar RCX igual a menos RAX. E eu não sei quanto vale RAX. Então, vamos pegar aqui e vamos analisar essa barrinha aqui de baixo. Ó. Se eu analisar essa barrinha aqui de baixo, eu consigo calcular RAX de uma maneira muito fácil. Olha só, eu vou pegar esse corpo aqui que eu vou chamar de 2, e nele, se eu fizer somatória das forças em qualquer direção, não vai resolver. Mas eu posso fazer somatória de momentos, porque nesse corpo aqui eu sei que os pontos A e B estão alinhados. Tá? Aqui está bem claro que eles estão alinhados. Aí, se eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto B, bom, RBX e RBY não vão entrar, e RAY também não entra. Só vai entrar RAX. Então, a somatória dos momentos em torno do ponto B vai dar RAX, que multiplica um braço qualquer, e esse braço existe e não é zero, mas eu vou ficar com RAX que multiplica um braço que eu desconheço, igual a zero. Ou seja, da somatória dos momentos em torno do ponto B, nesse corpo 2 aqui, eu consigo descobrir que RAX vale zero. Bom, se RAX vale zero, a gente já tem mais informações. Agora que eu sei que RAX vale zero, a somatória das forças na horizontal aqui, nessa barrinha, vai me dar RCX igual a menos RAX. Como RAX é zero, RCX vai ser zero também. Então eu já sei que RAX e RCX valem zero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A, e com isso eu vou calcular RCY em termos de F, sabendo que RCX é zero. Como RCX é zero e RCY vai estar em termos de F, eu consigo passar para esse outro corpo aqui, ó. Tá? E passando para esse outro corpo aqui, as coisas ficam mais fáceis, porque do primeiro corpo a gente já sabe que RCX e RCX é zero e RCY vai ser calculado em termos de F. Eu tenho a força P aqui e eu tenho esse ponto D aqui, que tem as forças RDX e RDY. Mas se eu calcular a somatória das forças em torno do ponto D, RDX e RDY não entram. RCX é zero, vai sobrar RCY e P. E como RCY é uma função de F, eu consigo calcular F em função de P. Eu vou chamar esse corpo aqui de corpo 3. Nossa! Minha nossa! Tá aqui? E agora a gente vai detalhar a nossa estratégia. Então, a nossa estratégia. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar aqui no corpo 2 e a gente vai fazer a somatória dos momentos em torno de B igual a zero. Isso daqui vai dar para a gente que RAX vale zero. Depois o que eu vou fazer? Eu vou lá para o corpo 1. Então lá no corpo 1, eu vou fazer a somatória das forças em X igual a zero. E daqui eu vou descobrir que RCX também é zero. Ainda no corpo 1, eu vou fazer a somatória dos momentos em torno
do ponto A e eu vou descobrir RCY. Então, somatória dos momentos em A é igual a zero, vai me dar RCY. Com RCY, eu vou para o corpo 3 e eu vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto D igual a zero. E isso daqui vai me dar a força F em função de P, como a gente gostaria de calcular, tá? Vamos resolver agora que a gente já fez o DCL e traçou a estratégia. Então, ó, o que a gente já sabe de antemão aqui, porque a gente já pensou algumas coisas. RAX é 0 e RCX é 0. Já vou colocar aqui, ó. RAX é igual a RCX, que é igual a 0. Então, isso daqui vem dos dois primeiros passos da estratégia, que a gente não precisa nem fazer conta para ver aqui. Aqui no terceiro passo, ó, a gente tem que fazer uma somatória dos momentos em torno de A no ponto 1, para calcular o RCY. Então, vamos lá. A somatória dos momentos em torno de A no corpo 1 vai ser igual a... Volta aqui e vamos dar um zoom. Aqui, ó. Tá aqui. Eu estou somando agora os momentos em torno desse ponto aqui, nesse corpo. Então, essas forças em amarelo não vão entrar e RCX é 0 também não entra. Eu vou ficar com F gerando um momento negativo em torno de A e RCY também gerando um momento negativo em torno de A. As cotas aqui, pessoal, olha só. A distância entre F e A é de 2 polegadas e entre A e C é de 4,5 polegadas. Então, a gente tem, de novo, F gerando um momento negativo em torno de A com braço de 2 polegadas. Então, a gente tem menos 2,5... menos 2 que multiplica F. E a gente tem a força RCY gerando um momento negativo em torno de A também, com um braço de 4,5 polegadas. Então, a gente tem menos RCY, que multiplica 4,5. Isso aqui é igual a 0. Bom, eu posso passar o F para o outro lado, dividir por 4,5 e tal. Vai ficar negativo isso daqui. E a gente sabe que o RCY, ele vai dar menos 4F sobre 9. Dei uma ajeitadinha aqui para os números ficarem inteiros, tá? Bom, então eu já calculei o RCY em termos de F, que era o passo 3 da nossa estratégia. Agora, olha só. Vamos pegar aqui. Passo 3 da nossa estratégia era a somatória de momentos em torno de A no corpo 1 para calcular o RCY. Acabamos de fazer isso. Agora eu preciso ir para o corpo 3 e calcular a somatória dos momentos em torno de D igual a 0. Então vamos lá. Agora eu vou precisar diminuir um pouco o zoom aqui. E estamos aqui, ó. Corpo 3. Somatória dos momentos em torno do ponto D. Bom, para somar os momentos em torno do ponto D, RCX entra e RCY entra. Só que RCX era 0. Lembra lá, a gente já sabia que RCX era 0. Então eu só vou ter RCY e a força P. Agora, eu preciso calcular as distâncias. Então, olha só, se eu olhar aqui na cota, ó, do ponto P até o ponto E, que eu estou imaginando que está alinhado com C aqui, eu tenho 22 polegadas, né? Só que a gente está calculando momentos em torno do ponto D. Então, eu vou precisar descontar esse pedacinho aqui, ó, que é a horizontal aqui entre C e D. Esse ângulo aqui é de 15 graus. A hipotenusa desse triângulo retângulo pequenininho aqui é de 1,5 polegadas. Então, esse cateto aqui, ele vai ser 1,5 seno de 15 graus,
tá? Esse catetinho aqui. O braço de P vai ser 22 menos esse catetinho. E o braço de RCY vai ser mais esse catetinho aqui. Então, voltando lá para a nossa resolução, agora a gente vai fazer a somatória dos momentos em torno do ponto D sendo igual a... Aqui, ó. RCY vai gerar um momento negativo em torno do ponto D e o braço dela é aquele catetinho que a gente já calculou, que é 1,5 seno de 15 graus. Então, vamos lá. Menos RCY, que multiplica 1,5 seno de 15 graus. E eu tenho a força P gerando um momento também negativo em torno do ponto D. E o braço dessa força P era 22 polegadas menos o catetinho. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem menos P, que multiplica 22 polegadas menos 1,5 seno de 15 graus. Pronto. E o nosso RCY aqui, ele é menos 4F sobre 9. Então, isso daqui é igual a zero. Então, eu tenho menos 4F sobre 9 vezes 1,5 seno de 15 graus. Esse menos aqui com esse menos daqui vai dar mais. Menos P, que multiplica 22 menos 1,5 seno de 15 graus. Isso aqui vai dar zero. E se você fizer todas as continhas certinho aqui, você vai chegar em F igual a aproximadamente 125,25 que multiplica P. Tá certo? Então, olha só. Isso aqui faz todo sentido do mundo, né? Quer dizer, esse mecanismo que a gente criou aqui, esse alicate, ele serve para amplificar a força P que eu aplico com as mãos aqui sobre a minha peça. E aqui, ó, se eu aplico uma força P, a minha força F aplicada sobre a peça é 125,25 vezes maior do que a força P. Então, eu estou amplificando a força P para aplicar lá na peça. E aí, então, isso aqui é pelo menos um indício de que os cálculos estão corretos, tá? Então, esse era o exercício 2, pessoal. Vamos para o exercício 3. Esse exercício 3 aqui, ele tem alguns detalhes muito interessantes. Dá uma ajeitada na peruca. Ele tem alguns detalhes muito interessantes aqui, tá? Esse exercício 3, como o exercício 1, é um exercício em que eu não vou ficar desenhando o DCL, eu vou colocar as forças aqui no próprio desenho, tá? Sempre que você for resolver um problema, coloque, redesenhe ele, faça o DCL adequadamente. Aqui eu só vou colocar as forças no desenho para a gente não perder tempo, tá? Mas se você fizer isso sem saber exatamente o que você está fazendo, você pode errar gravemente. Então, olha só. Eu tenho um exercício aqui. Esse exercício tem duas polias, uma em C e uma em D. E basicamente eu estou utilizando isso daqui para suspender uma massa de 60 quilos aqui, tá? Então, eu tenho uma tração na corda, e essa tração aqui ela vai passar pela polia em C e vai passar pela polia em D, e vai parar aqui no ponto B, ó. Como a gente está assumindo que o problema está em equilíbrio, então o que vai acontecer? Aqui, olha só, eu tenho uma força de tração T, e essa força de tração ela vai ser exatamente esse peso aqui de 60 kg força para segurar essa massa aqui, tá? Se eu fizer o equilíbrio na roldana, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que a única alternativa é que eu tenho exatamente a mesma tração no cabo aqui para cima, se está tudo em equilíbrio. Então, se eu tinha uma tração T aqui, eu também vou ter uma tração T aqui, tá? Bom,
o cabo está tracionado e está em equilíbrio, eu tenho que ter a mesma tração T aqui para baixo. Fazendo equilíbrio na roldana, eu vou descobrir que eu tenho a mesma tração T aqui no cabo para cá. E como esse cabo está em equilíbrio, eu tenho exatamente a mesma tração T para cá. Beleza. Informações geométricas importantes. Aqui, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de alfa. E aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de beta. E a gente conhece o seno e o cosseno desses ângulos porque a gente tem a geometria do problema aqui, tá? Bom, então eu já sei essas forças de tração aqui, ó. Aqui no ponto A, que é um pouquinho mais simples, eu tenho um pino. Então, como eu tenho pino, eu tenho uma reação para cima, aqui uma reação vertical em A, e uma reação horizontal em A, que eu vou colocar para cá. Então, essas reações aqui que eu coloquei em A, elas são R, A, Y e R, A, X. E faltou esses dois roletes aqui, né? O que está acontecendo aqui, ó? O autor do problema, ele não quis dar uma dica para você se a tendência dessa viga aqui é subir ou se a tendência é descer, tá? Então ele colocou esses dois roletes aqui. Por quê? Porque eu tenho uma reação vertical nesse ponto aqui. E essa reação vertical pode estar para cima ou pode estar para baixo. Se eu estou encostando no rolete de baixo, ela aponta para cima. E se eu estou encostando no rolete de cima, ela aponta para baixo. Não tenho que me preocupar muito com isso, porque olha só, eu vou pegar e vou colocar uma reação aqui que eu sei que é vertical. E vou colocar essa reação para cima. Tá? E essa reação aqui eu vou chamar de RV, que é a minha reação vertical. Se ela estiver para cima mesmo, ela vai dar positiva, e se ela estiver para baixo, ela vai dar negativo, tá? Então você não precisa se preocupar com isso. Bom, agora a gente já colocou todas as forças que estão agindo sobre a viga aqui e basta resolver o problema. Então, para resolver o problema, o que eu preciso resolver? Eu preciso resolver essa reação RV e eu preciso calcular as reações RAY e RAX. Bom, tenho 3 equações, 3 incógnitas, dá para resolver. Eu vou fazer primeiro a somatória dos momentos em torno do ponto A. Aí não entra nem RAX nem RAY, só vai entrar RV. E aí eu consigo resolver RV, depois eu calculo o resto. Então vamos lá. Somatória dos momentos em torno de A vai dar o seguinte para mim, ó. As reações horizontais aqui dessa tração T, as componentes horizontais, elas não vão entrar na minha somatória de momentos, porque elas são colineares com o ponto A, só as componentes verticais vão entrar, tá? E aí a gente precisa ir calculando os braços corretamente aqui, ó. Então essa força T, ela tem uma componente vertical, que é T seno de alfa, e esse T seno de alfa vai gerar um momento positivo em torno do ponto A, e o braço dele é 0,4 metros. Então eu tenho 0,4 T seno de alfa, mais a componente RV também gera um momento positivo em torno de A, com um braço de 0,8 metros. Então eu tenho 0,8 RV aqui, mais essa componente, a componente vertical dessa tração aqui é a T seno de beta, e ela gera um momento positivo em torno do ponto A com um braço de 1,2. Então eu tenho 1,2 T seno de beta, mais, melhorar esse beta aqui, mais essa tração aqui que vai entrar integralmente gera um momento negativo em torno do ponto A. Então, menos T,
que multiplica o mesmo braço de 1,2. E essa somatória de momentos em torno de A vai dar 0. E a gente sabe aqui de antemão que T vale 60 kg/força. Então, basta que você faça essa continha aqui, e fazendo essa continha aqui, você vai encontrar RV igual a aproximadamente 31,96 kg/força. Bom, já calculamos o RV. E agora? Se eu fizer a somatória das forças em Y, eu consigo calcular RAY. E se eu fizer a somatória das forças em X, eu consigo calcular RAX. Então, vamos lá. Somatória das forças em Y vai me dar RAY mais RV, beleza? Mais T seno de alfa, mais T seno de beta, menos T, isso aqui igual a 0. Menos T está aqui. Então, RAY deu menos 41, aproximadamente, 0,89 kg/força, tá? Então, olha só, o RV que a gente calculou estava certo, ele está para cima mesmo, então a barra está encostando em F, mas o RAY deu invertido do físico, então a gente colocou aqui no DCL para cima, mas RAY está para baixo, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Vamos continuar aqui agora. Somatória das forças em X, ela vai me dar RAX menos T cosseno de alfa, que vai ser essa componente horizontal aqui, RV não entra, menos T cosseno de beta, essa aqui a vertical também não entra, igual a 0. E isso aqui, se a gente fizer a continha, dá RAX igual a aproximadamente 92,87 kg/força. Então, pessoal, olha só. No primeiro e no terceiro exercício, a gente nem precisou fazer DCLs adicionais. A gente fez DCL só do corpo principal e conseguimos resolver aqui, tá? Já no exercício 2, a gente precisou explodir o corpo em vários DCLs, né? Então, deixa eu diminuir o zoom aqui. Então, a gente precisou fazer esses 5 DCLs aqui, mas tendo feito esses DCLs, ficou muito fácil de resolver o problema, porque a gente conseguiu bolar uma estratégia aqui onde a gente partiu de alguns pontos aqui e conseguimos chegar na relação pedida pelo problema. Eu não preciso calcular exatamente todas essas forças, eu consigo fazer só um caminho onde eu calculo algumas das forças e chego no meu resultado, tá? Então, espero que você tenha conseguido aproveitar bastante dessa aula, tá? Se você tiver dúvidas aí, pode se comunicar comigo, mas espero que a própria aula já tenha sido suficiente para tirar algumas das suas dúvidas aí, tá? E então, agradeço muito pela sua paciência, pela sua dedicação. Vamos seguir firme aí no combate ao coronavírus, então continuem se cuidando, continuem limpinhos. Fiquem atentos que em breve eu vou postar mais algumas atividades aí. E um abração para todo mundo, pessoal. Tchau.